Olá, bem-vindo a mais um Welcome aqui é uma programação semanal da Igreja Bíblica Batista do Planalto, aqui em Fortaleza. Então, se é a sua primeira vez por aqui, então dá aí o legal, liga o badalo para receber os próximos vídeos e se inscreve no canal, é isso. E se inscreve no canal, tá certo? É uma alegria ter você por aqui. Talvez você já tenha ouvido o termo teologia reformada e já tenha visto esse termo teologia reformada em contraste com outro termo chamado dispensacionalismo. E talvez você ficou pensando qual é a diferença entre os dois, em que eles são iguais ou se parecem. Então esse é o assunto que a gente vai tentar começar a responder hoje. Então, de maneira geral, teologia reformada se refere a qualquer sistema de crença que tem a sua ponta ou a sua origem na reforma que aconteceu, a reforma protestante que aconteceu no século XVI. Normalmente tem se agregado a maior parte dos ensinos do maior expoente da reforma protestante, João Calvino. Então, são aqueles distintivos relacionados à suficiência das escrituras ou sola escritura, salvação pela graça somente, pela fé em Cristo, a Deus, a glória, ou soli deo glória, nesse sentido, uma visão da soberania de Deus, uma visão da grandeza de Deus, a necessidade de evangelismo. Esses normalmente são os distintivos que marcam qualquer sistema de crença que remonta à reforma protestante, chamado também teologia reformada. Algumas vezes a teologia reformada é considerada também teologia do pacto, por causa dos dois pactos que se veem, o pacto das obras e o pacto da graça. Qual é a diferença entre esse sistema, esses distintivos e os dispensacionalistas? Quando a gente olha em termos gerais, não existem muitas diferenças. Na verdade, não existe nenhuma diferença se a gente colocar esses distintivos relacionados à reforma, como a suficiência das escrituras, salvação pela graça, a soli Cristo, soli deo glória, essas coisas assim. Os dispensacionalistas vão acreditar da mesma forma. Então, nesse sentido, os dispensacionalistas podem ser reformados no que se refere a uma visão de Deus ou a sua teologia propriamente dita e a sua soteriologia. As diferenças surgem quando os assuntos relacionados aos últimos dias, isso é, a escatologia, e os assuntos relacionados ao povo de Deus, isso é, a igreja, entram em cena. As diferenças que o dispensacionalismo vai promover, em contraste com a teologia do pacto, estão principalmente relacionadas com a escatologia, doutrina das últimas coisas, e a eclesiologia, que são as doutrinas relacionadas à igreja. As razões por que chegam-se a conclusões diferentes estão relacionadas à maneira como eles interpretam as escrituras. Todos os dois sistemas acreditam que eles são fiéis na interpretação das escrituras. Eles acreditam que a melhor maneira de interpretar as escrituras é compreendendo o seu sentido histórico, que está encapsulado na sua gramática e levando em consideração o gênero literário. Então eles têm que ser literais nesse sentido, considerando as figuras de linguagem, mas sendo literais nesse sentido. Os dispensacionalistas vão dizer que o problema não está na elaboração do sistema como teoria, mas os reformados talvez não têm sido consistentes na aplicação desse método hermenêutico quando chega principalmente no campo da profecia. Uma outra grande diferença, essa na minha opinião é aquela mais gritante, é a prioridade dos testamentos. Quando entrevistamos um teólogo do pacto e um dispensacionalista, os dois vão dizer que eles de fato são consistentes, eles dois tem a sua estrutura hermenêutica, histórico-gramatical, literária. Mas, quando nós perguntamos qual é a prioridade dos testamentos, ou seja, nós devemos compreender o sentido a partir do Novo Testamento e assim o Novo Testamento lançar sentido e ajudar na interpretação do Antigo Testamento, então devemos começar com o Antigo Testamento e aí a partir do Antigo Testamento construir a interpretação em doses homeopáticas até que apareça no Novo Testamento, doses homeopáticas. Certo, em doses homeopáticas até que apareça no Novo Testamento. Então, quando se diz prioridade dos testamentos, nós não estamos pensando em prioridade em termos
de importância. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Assim, não importa um teólogo do pacto, um dispensacionalista, não vai entender prioridade aqui em termos de importância, vai compreender prioridade em termos de cronologia. Ou seja, as informações que foram dadas por Deus foram dadas de maneira devagar e as informações foram sendo acumuladas ao longo do tempo numa revelação progressiva do Antigo Testamento para o Novo Testamento. De maneira que o Novo Testamento ele é construído sobre as informações que foram dadas no Antigo Testamento. Ele não acrescenta significado, ele pode simplesmente acrescentar informação àquilo que já foi dito no passado. Ele não reinterpreta o Antigo Testamento, mas ele consolida os conceitos que o Antigo Testamento já disseram. Do lado da teologia da Reforma, principalmente os teólogos do pacto, vão acreditar que de fato existe uma prioridade no Novo Testamento, que algumas coisas estavam veladas, incompreensíveis, que o sentido só é percebido hoje por causa do Novo Testamento. Nós interpretamos e lemos o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. Então, algumas coisas podem significar no Antigo Testamento o que não significariam para os primeiros leitores, para aqueles que primeiro ouviram as profecias e coisas assim. Por quê? Porque isso só foi revelado, ou o significado só foi estabelecido, ou a interpretação só foi possível com a vinda do Novo Testamento. Então, as prioridades é talvez o maior distintivo entre os dois. Como consequência disso, os teólogos do pacto, eles vão ter uma concentração exagerada na salvação individual. Como assim? Então, quando a gente olha o sistema da teologia da Reforma, a gente tem um sistema simples. Nós temos aqui, na época de Adão, nós temos o pacto das obras, nós temos a queda, e bem aqui nós temos a vinda de Cristo. E aqui tem o pacto da graça. Esse pacto da graça, ele estava tanto aqui depois da queda, quanto aqui depois da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, isso é, com o surgimento da igreja, a salvação individual, a salvação do indivíduo, ela é compreendida de maneira mais clara. Os teólogos da Reforma, por enfatizarem o Novo Testamento, que é o tempo da igreja, e a salvação individual, tão importante nessa época, acabam lendo essa individualidade salvífica exatamente no Antigo Testamento. Aqui é o Novo Testamento, aqui é o Antigo Testamento. Lendo essa salvação individual no Antigo Testamento. E assim, promessas relacionadas à comunidade de Israel, a vida de Israel como nação, são deixadas de lado. Jeremias, por exemplo, 31:31 diz que essa nova aliança é estabelecida com a casa de Israel e com a casa de Judá. O pacto com Moisés, isso é a aliança mosaica, e a aliança com Abraão, falava não somente da salvação individual, mas abarcava uma comunidade, uma nação. E a compreensão, então, da nação de Israel, ou dos pactos e alianças, dos requerimentos para a comunidade de Israel, são ignorados ou esquecidos por conta de ler a individualidade da salvação própria do Novo Testamento dentro do Antigo Testamento, ao invés de ler nessa direção. Por conta disso, os teólogos do pacto, eles vão cunhar a ideia de história da redenção como propondo essa narrativa para o texto sagrado, de que Deus ele está realizando um trabalho ou está realizando um plano que busca, mais do que qualquer outra coisa, a salvação do homem. A Bíblia narra a história da redenção, porque essa salvação individual ela tem sido exagerada, tanto aqui quanto aqui. Percebe-se apenas isso, é um foco, eu acredito, exagerado na salvação individual. E a razão disso é a leitura do Novo Testamento dentro do Antigo Testamento, ao invés de na direção como deveria ser. Do outro lado, nós temos os dispensacionalistas. E os dispensacionalistas acreditam que existe
de fato, essa história, existe uma narrativa, existe uma linha que caminha de um lado para o outro, que mostra os atos e atividades de Deus em favor da sua criação caída, mas contempla mais do que só a salvação individual. E eles chegam a essa conclusão porque eles leem de um lado para o outro, isso é, a prioridade do Antigo Testamento sobre o Novo Testamento em termos revelacionais. Assim como o alicerce vem antes do teto, assim também o Antigo Testamento vem antes do Novo Testamento. E o Novo Testamento precisa ser construído à luz do que já foi dado em termos de revelação no Antigo Testamento. Então, digamos que os dispensacionalistas vão entender assim: existe a criação aqui, a criação do mundo, a gente vai ter isso em Gênesis. Existe a criação das nações, a gente vai ter isso aqui em Gênesis 10. Existe a criação de Israel. A criação de Israel como comunidade, a criação de Israel como nação, cumprindo a promessa que havia feito Abraão em Gênesis 12, de fazer dele uma grande nação. Existe a criação em Gênesis 11. E existe a criação da igreja, que vai acontecer depois, tá? Em Atos capítulo 2. Enquanto nós caminhamos nessa direção, nós vamos vendo Deus exercendo os seus planos e atividades com o passar do tempo, criando o mundo, depois criando as nações, e em seguida criando Israel, e em seguida criando a igreja. Nós podemos compreender Deus tratando com essas coisas, com essas instituições, com essas entidades aqui, da mesma maneira, resolvendo o problema, todos eles que foram maculados pelo pecado. Então aqui nós vemos Deus resolvendo com a igreja por meio do arrebatamento da igreja. A criação de Israel, nós vemos a restauração de Israel em Amós capítulo 9, Jeremias 31. Nós vemos o julgamento das nações em Isaías capítulo 2, e nós vemos a restauração ou redenção do mundo, Romanos 8 e Apocalipse 21. Então você percebe que na maneira dispensacionalista de compreender o todo, porque lê-se à medida em que as coisas acontecem, lê-se na história, da maneira como Deus resolveu revelar, então percebe-se planos e objetivos que são para além do que simplesmente a história da redenção, o redimir ou a salvação individual. Então Deus tem uma questão com o mundo, e isso precisa ser resolvido quando Ele restaura o mundo. Deus tem uma questão com as nações, e tem que ser resolvido quando Deus julga as nações. Deus criou Israel e fez promessas para Israel como nação, e Ele precisa resolver restaurando Israel para cumprir as suas promessas. Deus criou a igreja e vai preservar a igreja por meio do arrebatamento, trazendo a igreja para perto de si. Então o foco é muito mais do que simplesmente a salvação dos pecadores, mas Deus realizando todas essas coisas para a sua glória. À medida em que Deus julga, à medida em que Deus salva, à medida em que Deus restaura, à medida em que Deus protege, Deus está trabalhando em várias frentes, tratando com todas as entidades que Ele criou para a sua glória. A questão da prioridade dos testamentos é que vai dizer que no final do tempo precisa haver uma restauração de Israel. Israel não está acabado, Israel não é a nova igreja, Israel ainda é uma nação que precisa ser restaurada para que Deus faça cumprir os planos que havia acordado. Essa necessidade existe por fazer uma leitura em que o Antigo Testamento tem prioridade sobre o Novo Testamento. A necessidade de um milênio literal é estabelecida exatamente por isso, porque no Antigo Testamento promessas foram feitas para a criação, ou a respeito da criação, onde Israel iria reinar e as maldades, as mazelas, as maldições por causa do pecado seriam diminuídas sem ser erradicadas nessa criação aqui. Isso só pode acontecer se tivermos um período denominado milênio, onde algumas mazelas, uma parte das maldições ocasionadas pelo pecado serão diminuídas sem ser erradicadas. Isso é uma necessidade por conta de ler o Antigo Testamento na medida em que foi dado e só depois ler o Novo Testamento, sem que ele ressignifique aquilo que foi dado anteriormente.
Então, tanto a escatologia quanto a eclesiologia, tanto a doutrina das últimas coisas quanto a doutrina da igreja, é influenciado grandemente pela maneira como nós lemos a palavra de Deus. Então, teólogos do pacto, assim como dispensacionalistas, eles caminham juntos em quase todas as coisas, na soteriologia, na compreensão de quem é Deus, de quem é Cristo, na compreensão do que é a palavra de Deus, mas diferenciam na maneira como veem o final das coisas e na maneira como concebem o presente em termos de igreja. E a razão disso é uma hermenêutica consistente, ao ser consistente com o método histórico-gramatical das Escrituras, principalmente com a prioridade dos testamentos. Isso é, os dispensacionalistas veem o Antigo Testamento como tendo prioridade cronológica e revelacional sobre o Novo Testamento, enquanto teólogos do pacto acreditam que o Novo Testamento ele sobressai, ele tem prioridade de significado sobre o Antigo Testamento. Tá, eu sei que esse aqui foi difícil, mas espero que vocês tenham entendido um pouco a diferença entre os dois e continuem estudando a palavra de Deus. Continuem estudando a fundo, fazendo as perguntas certas. Para mim, que sou um dispensacionalista, é muito legal perceber que Deus tem trabalhos e planos outros que vai além da salvação, da minha salvação, trabalhando em todos os ângulos, lidando com todas as entidades que Ele criou com o propósito de glorificar a si mesmo. Para o dispensacionalista, essa metanarrativa, essa história que Deus está traçando, ela tem um propósito doxológico, ou seja, é para a glória de Deus. E isso Ele faz, tanto julgando quanto salvando os homens individualmente. Fica com Deus. Até daqui a pouco.